No nosso planeta, tem muitos lugares incríveis, mas pouca gente sabe que numa das regiões mais extremas do mundo, tem um lugar onde a água é mais valiosa que ouro. Uma região onde as mulheres não tomam banho. Os homens podem ter várias esposas e até as ofereciam aos visitantes como sinal de hospitalidade. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer a Jordânia, um dos países mais extremos e fascinantes da Terra. O país dos lendários beduínos, homens e mulheres do deserto, famosos por sua beleza, por cozinhar debaixo da terra em fornos de areia e fogo, construir suas casas com lã de cabra e manter vivas tradições tão extremas como a lendária hospitalidade do deserto. Uma tradição tão poderosa que bastaria pronunciar uma palavra sagrada para que um beduíno te protegesse com sua vida. Um lugar com curiosidades únicas, como ter o ponto mais baixo do planeta, um mar onde é impossível afundar e onde alguns acreditam que poderiam estar escondidas as antigas ruínas de Sodoma e Gomorra, cidades milenares esculpidas diretamente na pedra, e paisagens tão imponentes que muitos as chamam de Manhattan do deserto, cenário natural de filmes como The Martian ou Dune. Uma nação onde há cabras com orelhas minúsculas, pessoas que ainda vivem em cavernas, e o rio onde, segundo a tradição, Jesus Cristo foi batizado. Preste atenção e não perca este vídeo. Logo você descobrirá se em um dos países mais seguros do Oriente Médio você poderia ou não aceitar uma forma de hospitalidade única no mundo. Vamos começar. A Jordânia, oficialmente conhecida como Reino Hashemita da Jordânia, é um país situado no coração do Oriente Médio, onde o passado e o presente se entrelaçam em um equilíbrio quase impossível. Sua capital é Amman, uma cidade que se estende por 7 colinas e que pulsa com uma mistura fascinante de história antiga e modernidade árabe. Nela, cafés movimentados, ruínas romanas e arranha-céus de vidro coexistem no mesmo horizonte, refletindo o contraste que define este país. Ao contrário de outros lugares da região, a Jordânia não é um território vasto nem superpovoado. Com uma extensão parecida com a de Portugal e uma população que mal passa dos 10 milhões de habitantes, o país mantém uma escala humana que permite percorrê-lo de norte a sul em poucas horas. Mas, neste país, a cada quilômetro, a paisagem muda radicalmente como em poucos outros, passando do verde do Vale do Jordão ao dourado dos desertos infinitos do sul. A Jordânia faz fronteira ao norte com a Síria, a leste com o Iraque, ao sul com a Arábia Saudita e a oeste com Israel e a Palestina. À primeira vista, pode parecer um país cercado por tensões, mas, contra todas as expectativas, ele conseguiu manter a calma. Enquanto seus vizinhos viveram décadas de conflitos, a Jordânia se consolidou como um dos países mais seguros e estáveis de todo o Oriente Médio. Essa paz, fruto de um equilíbrio político e social pouco comum na região, rendeu à Jordânia o apelido de a Suíça do Oriente Médio. Aqui, as diferenças religiosas coexistem sem conflitos. Os visitantes são recebidos com sorrisos sinceros, e a hospitalidade não é apenas uma tradição. É uma lei não escrita que todas as famílias jordanianas levam muito a sério. A hospitalidade é tão profunda na Jordânia que muitas vezes surpreende o viajante. Os beduínos do deserto, por exemplo, consideram o hóspede como um presente de Deus. E por isso não é raro que um desconhecido seja convidado a sentar-se, beber chá doce, partilhar pão quente ou mesmo ficar a dormir sem fazer muitas perguntas, chegando mesmo a oferecer-lhes as suas próprias camas. Em breve, vamos entrar nos segredos dessa hospitalidade extrema, nas tradições dos beduínos e na lei não escrita que governa o deserto. Mas antes disso, precisamos conhecer mais detalhadamente a realidade presente e passada deste país. Como você verá, esses costumes são tão surpreendentes quanto antigos, já que aqui oferecer abrigo, comida ou proteção a um forasteiro não é um simples ato de gentileza, mas um dever sagrado. Em algumas aldeias do deserto, se um viajante passa perto de uma casa, a família pode sair à porta e insistir até mesmo para que ele entre, nem que seja apenas para um chá, alguns tâmaras ou uma simples saudação. Mesmo nas cidades, a gentileza surpreende. Taxistas que recusam gorjetas porque você já é um convidado,
vendedores que oferecem um pequeno doce para você se lembrar da Jordânia, ou famílias que convidam viajantes para casamentos, celebrações ou festas tradicionais como se fossem parte da comunidade. Essa forma de tratar o visitante tem um nome que os jordanianos repetem com orgulho: Karam, que significa generosidade. Para eles, a hospitalidade é uma parte essencial de sua identidade. Por isso, muitos viajantes concordam que se pode chegar à Jordânia por suas paisagens, mas se volta por seu povo. Levando tudo isso em conta, o turismo na Jordânia é uma das suas principais fontes de orgulho. Viajantes de todo o mundo chegam atraídos pela sua história milenar, pela sua segurança e pela simpatia do seu povo. O nome Jordânia vem do lendário Rio Jordão, uma artéria de água que, embora curta em extensão, marcou a alma espiritual de milhões de pessoas durante séculos. Seu nome deriva do hebraico Yarden, que significa descer. Um termo que descreve não apenas o percurso do rio desde as montanhas do norte até o deserto, mas também a viagem simbólica do espírito em direção à purificação e à fé. O Rio Jordão nasce nas encostas do Monte Hermon, ao norte, onde pequenos riachos se juntam e abrem caminho entre vales férteis e cânions de pedra. A partir daí, ele desce serpenteando pelo histórico Vale do Jordão até desaguar no Mar Morto, depois de percorrer pouco mais de 300 quilômetros. Mas além de sua geografia, o rio tem uma importância espiritual única. Segundo os evangelhos, foi aqui, em uma margem próxima à atual localidade de Betânia, que Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. O local exato, conhecido como Al-Maktas, que em árabe significa lugar do batismo, fica na margem jordaniana do rio, a poucos quilômetros a leste de Jericó. Desde a antiguidade, peregrinos de todo o mundo viajam até aqui para mergulhar nas mesmas águas onde, segundo a tradição, começou o ministério de Jesus. Esse ato descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas simboliza a renovação espiritual e o início de uma nova era de fé. As lendas locais contam que, quando João Batista mergulhou Jesus no rio, as águas pararam por um instante, como se reconhecessem a presença divina. Outros relatos afirmam que, naquele momento, uma luz intensa desceu do céu e uma pomba branca apareceu sobre as águas, representando o Espírito Santo. Hoje em dia, as igrejas e capelas que cercam o local lembram esse acontecimento. E todos os anos milhares de fiéis vêm reviver a cerimônia do batismo neste ambiente, onde o silêncio e a história se unem como em poucos lugares. O Rio Jordão corre para o sul e deságua no Mar Morto, que é reconhecido como o ponto mais baixo da superfície terrestre. Situado a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, este lugar, conhecido em árabe como Al-Bar Al-Mayit, é um lago salgado que não tem saída natural, o que faz com que a água que chega do rio evapore lentamente sob o sol intenso do deserto, deixando para trás uma concentração de minerais e sal única no mundo. O Mar Morto se formou há milhões de anos, quando movimentos tectônicos separaram a placa árabe da africana, criando uma profunda depressão que com o tempo foi se enchendo de água. Com o passar dos séculos, e devido à falta de correntes e às altíssimas temperaturas, o processo de evaporação superou o de renovação, concentrando os sais e minerais até níveis que hoje parecem impossíveis. Suas águas contêm quase 10 vezes mais sal do que as do oceano, o que torna literalmente impossível afundar nelas. Aqui, mesmo quem não sabe nadar flutua sem nenhum esforço. E não é raro ver os visitantes lendo o jornal enquanto descansam na superfície, como se o mar os sustentasse com uma mão invisível. Em suas margens, a paisagem parece ter saído de outro planeta, com cristais de sal cobrindo as rochas, como se fossem esculturas de gelo, e um ar denso, carregado de minerais, que gera um brilho prateado no horizonte. Os cientistas afirmam que esse fenômeno óptico se deve à concentração de partículas em suspensão, que filtram a luz do sol e dão ao ambiente uma aparência quase sobrenatural. Além de sua raridade natural, o Mar Morto possui propriedades curativas que o tornaram um destino de saúde desde os tempos bíblicos. Suas lamas escuras são ricas em magnésio, sódio e potássio, minerais que revitalizam a pele, e sua atmosfera, densa e rica em oxigênio, alivia doenças respiratórias.
É por isso que, desde a época de Herodes, o Grande até os dias de hoje, viajantes e reis têm procurado essas águas em busca de cura e descanso. Poucos sabem que sob as águas tranquilas deste mar se esconde um dos mistérios mais antigos e enigmáticos do mundo, o de Sodoma e Gomorra, as cidades amaldiçoadas mencionadas na Bíblia. De acordo com o relato do Gênesis, Sodoma e Gomorra eram duas cidades prósperas situadas na fértil planície do Jordão. Cidades que seriam destruídas pelo fogo e pelo enxofre que, segundo a tradição, Deus fez cair do céu como castigo pela corrupção e desordem moral de seus habitantes. Ló, sobrinho de Abraão, foi um dos poucos que conseguiu escapar, junto com sua família, após receber a advertência divina de fugir com a condição indispensável de não olhar para trás. No entanto, sua esposa desobedeceu à advertência, e assim, a história conta que, ao voltar o olhar para as cidades em chamas, ela se transformou em uma estátua de sal. O mais curioso dessa lenda é que, no extremo sul do Mar Morto, existe uma formação geológica real que os locais chamam de a Esposa de Lot. Um pilar de sal de vários metros de altura, esculpido pelos ventos do deserto, que se tornou símbolo dessa antiga lenda. A área onde, segundo os textos bíblicos, Sodoma e Gomorra teriam existido corresponde ao que hoje é conhecido como a área de Lisã, uma península que divide o Mar Morto e que apresenta uma das estruturas geológicas mais singulares do planeta. Lá podem ser vistas espessas camadas de sal, enxofre e minerais cristalizados, produto de milhares de anos de evaporação e atividade tectônica. Alguns pesquisadores acreditam que essas formações podem estar relacionadas à descrição bíblica do fogo e enxofre que destruiu as cidades. Além da fé, a ciência também acha essa região fascinante. Geólogos descobriram vestígios de antigos terremotos e explosões naturais de gás e petróleo que podem ter causado incêndios em massa na antiguidade, realidades possíveis que podem ter alimentado essa lenda. Como você pode ver, a paisagem jordaniana é uma verdadeira obra-prima da natureza e da história humana. Mas além do Mar Morto, cercado por montanhas de areia vermelha, desfiladeiros infinitos e formações rochosas impossíveis, encontra-se Wadi Rum, um lugar tão impressionante que muitos o conhecem como o Vale da Lua, ou a Manhattan do deserto, pelas torres de pedra gigantescas que se elevam em direção ao céu, como se fossem os edifícios naturais de uma cidade esculpida pelo vento e pelo tempo. O apelido de Manhattan do deserto vem da silhueta inconfundível de suas montanhas verticais, que emergem do solo arenoso como os arranha-céus de uma grande metrópole. Essas formações, esculpidas durante milhões de anos pela erosão, se erguem em tons de vermelho, laranja e dourado que mudam de cor com o movimento do sol. Na verdade, ao amanhecer e ao entardecer, a paisagem de Wadi Rum parece se iluminar, pois as sombras e as luzes transformam o deserto em um oceano de fogo, uma visão que fascinou viajantes, exploradores e cineastas de todo o mundo. Por essa natureza extraordinária mais própria de outro planeta do que da Terra, Wadi Rum foi cenário de filmes míticos como Lawrence da Arábia, O Marciano, Duna ou Star Wars. Entre suas areias ainda vivem os descendentes das tribos beduínas que durante séculos percorreram esses territórios guiados pelas estrelas, sobrevivendo com o que o deserto lhes dava e cuidando de seu maior tesouro, a água, um recurso que para muitos nesta região vale mais do que o próprio ouro, como você logo descobrirá. Por tudo isso, o deserto de Wadi Rum é, para muitos, um dos lugares mais mágicos do planeta. Este lugar é reconhecido como uma das poucas regiões do planeta com céu escuro, o que significa que quase não há poluição luminosa. Por isso, aqui, quando a noite cai, o céu se ilumina com mais de 7.000 estrelas visíveis a olho nu, um espetáculo que deixa qualquer um sem fôlego. Uma realidade que provavelmente tem a ver com o fato de que os antigos conheciam este lugar como o Vale Celestial, um lugar onde se acreditava que os anjos desciam do céu para falar com os homens. Ao ver suas montanhas de pedra vermelha ao pôr do sol, banhadas por uma luz dourada que parece vir de outro mundo, e descobrir sua luz sob um céu totalmente estrelado, entende-se o porquê.
Neste lugar não há ruído nem eletricidade, apenas silêncio, areia e muitas estrelas. É literalmente um dos céus mais limpos da Terra. Pensando nesses anjos que descem do céu, a gente te convida a baixar os olhos por um momento e dar um bom like e se inscrever no Mundo Sem Censura. Como você está vendo, aqui a gente descobre as maravilhas do planeta, como em nenhum outro lugar. Obrigado por nos acompanhar. Essa beleza única, tanto em suas paisagens quanto em seu povo, está profundamente ligada às origens da Jordânia. Ao longo da história, esse território foi o lar e o cruzamento de grandes civilizações. Os nabateus, os romanos, os bizantinos e os árabes deixaram suas marcas em sua terra e em sua cultura. Petra, Jerash ou Madaba são os melhores exemplos desse legado antigo que ainda pulsa entre as pedras. De todas essas maravilhas, Petra é certamente a mais impressionante. Conhecida como a Cidade Rosa do Deserto, é considerada por muitos como a joia da Jordânia e uma das cidades mais bonitas do planeta. A cidade está escondida entre montanhas de pedra vermelha e só é acessível por um estreito desfiladeiro chamado Usyk. Por tudo isso, Petra parece surgir de outro tempo, como se tivesse sido esculpida pelos próprios deuses do deserto. Petra foi construída pelos nabateus, um povo árabe nômade que soube transformar a areia em poder. Entre os séculos IV a.C. e II depois de Cristo, eles ergueram sua capital diretamente sobre a rocha, esculpindo templos, tumbas e fachadas monumentais nas paredes de arenito. Sua obra mais famosa é o Tesouro, Al-Qasné, o monumento mais icônico de Petra e uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Esculpido diretamente na rocha rosa do desfiladeiro, este imponente templo-tumba se ergue com quase 40 metros de altura e uma fachada que lembra os palácios helênicos, com colunas coríntias e esculturas que parecem desafiar o tempo. Foi esculpido à mão de cima para baixo, diretamente na montanha, usando ferramentas de bronze e areia, um feito que ainda deixa os arqueólogos perplexos. Embora sua função exata continue sendo um mistério, a maioria dos especialistas concorda que foi construído como tumba real nabateia, provavelmente para o rei Aretas IV, há mais de 2000 anos. Com o passar do tempo, as lendas locais deram-lhe seu nome atual, Al-Qasné, o tesouro, porque se acreditava que em sua urna superior estava escondido o ouro de um faraó egípcio. O nome Petra faz tanto sentido quanto a história que guarda entre suas pedras. Seu significado, rocha, em grego, reflete literalmente sua essência. Uma cidade inteira esculpida na montanha, esculpida pelos nabateus há mais de 2000 anos. Mas também encerra outro tipo de força, a de suas mulheres. As mulheres de Petra eram conhecidas não apenas por sua beleza, mas por seu caráter e seu poder. Numa época em que a maioria das civilizações limitava severamente o papel feminino, as nabateias gozavam de direitos que ainda hoje surpreendem os historiadores. Elas podiam possuir terras, administrar negócios, assinar contratos e herdar bens em igualdade com os homens, algo que muito poucas mulheres do mundo antigo podiam fazer. Enquanto em Roma ou na Grécia as mulheres viviam sob a autoridade masculina, em Petra as nabateias assinavam acordos comerciais, participavam de cerimônias religiosas e até financiavam templos e obras públicas. Nos templos e tumbas de Petra, foram encontradas inscrições com os nomes de mulheres comerciantes, sacerdotisas e até arquitetas, algo impensável em quase qualquer outro lugar do mundo antigo. Dizem que algumas gerenciavam caravanas de incenso e especiarias que cruzavam o deserto da Arábia até o Mediterrâneo, um comércio que transformou Petra num centro de riqueza e poder. O mais surpreendente é que os nabateus não só reconheciam a autoridade das mulheres na economia, mas também na vida social. As rainhas e esposas dos governantes apareciam gravadas ao lado deles nas moedas, símbolo de respeito e status. Há até relatos que afirmam que algumas mulheres da nobreza participavam das decisões do Conselho Real, algo que nem mesmo Roma ou a Grécia permitiam. Talvez por isso, muitos viajantes antigos descreviam as mulheres nabateias como de olhar firme e voz decidida. Sua elegância não estava na ostentação,
mas na serenidade com que caminhavam entre as paredes rosadas de Petra, uma cidade que, como elas, foi esculturada em pedra, mas feita para resistir ao passar do tempo. Para quem visita suas ruínas hoje, imaginar aquelas mulheres poderosas em um mundo dominado por homens torna Petra não apenas uma joia arqueológica, mas um símbolo eterno de força e liberdade feminina. Uma das curiosidades mais fascinantes de Petra é seu engenhoso sistema de água, já que, no meio desse deserto quente e letal, os nabateus construíram canais, cisternas e represas capazes de coletar e armazenar chuva, garantindo o abastecimento durante todo o ano. Esse domínio da água transformou Petra num ponto-chave das rotas comerciais entre a Arábia, o Egito e a Síria, onde se trocavam especiarias, incenso e seda. Com o tempo, Petra foi abandonada e esquecida, até que no século XIX, um explorador suíço disfarçado de beduíno a redescobriu para o mundo. Hoje é patrimônio da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ao pôr do sol, quando o sol tinge as montanhas de vermelho e dourado, Petra não parece uma cidade, mas um sonho esculpido na própria pedra. Com o passar dos séculos, a Jordânia se tornou um país de maioria muçulmana, onde a religião influencia naturalmente a vida cotidiana. Uma das realidades que mais surpreende os viajantes é que, na Jordânia, a poligamia ainda é permitida por lei, embora, na prática, poucos a pratiquem. Esse costume vem da tradição islâmica e é protegido pela Sharia, a lei islâmica, que permite ao homem ter até 4 esposas, desde que seja capaz de mantê-las a todas igualmente, tanto economicamente quanto no tratamento e na atenção. No entanto, na Jordânia moderna, essa prática é cada vez menos comum, principalmente nas grandes cidades, onde o custo de vida e a influência ocidental fazem com que a maioria dos homens tenha apenas uma esposa. Além disso, a legislação atual exige o consentimento legal da primeira esposa antes de contrair um novo casamento, o que reduziu ainda mais os casos. Em algumas áreas rurais, ainda se celebra o dote ou mar, uma quantia que o noivo entrega à família da noiva como sinal de compromisso e responsabilidade. Mas mais do que um pagamento, atualmente é interpretado como uma forma simbólica de garantir o bem-estar da mulher. Em algumas aldeias beduínas, esse dote pode ser dinheiro, joias, gado ou até mesmo uma caravana completa, dependendo do acordo entre as famílias. Mas além das normas ou costumes, a sociedade jordaniana se define pelo equilíbrio entre tradição e modernidade. Nas grandes cidades como Amman, a vida segue o ritmo da tecnologia e da globalização, mas nas aldeias do deserto, a identidade ancestral continua tão viva como há séculos. É por isso que este país contém realidades surpreendentes, que têm muito a ver, como já dissemos, com o deserto e com a sua sociedade mais enigmática, a dos beduínos. Eles são os verdadeiros filhos do vento e da areia, guardiões de um modo de vida que resiste ao passar do tempo. O nome deles vem do árabe Badawi, que significa habitante do deserto, e a cultura deles está intimamente ligada à sobrevivência, à família e à hospitalidade. Os beduínos são conhecidos por sua beleza serena e porte nobre, herança de gerações que aprenderam a conviver com um dos ambientes mais adversos do planeta. Homens e mulheres do deserto que mantêm traços marcantes, pele bronzeada pelo sol, olhares profundos e corpos fortes, moldados por uma vida de esforço e resistência. Em algumas regiões, especialmente no sul da Jordânia, é possível encontrar beduínos com olhos surpreendentemente claros, verdes ou azuis, uma característica incomum no Oriente Médio, que é atribuída a antigas misturas genéticas com povos mediterrâneos e do norte da África, fruto do comércio e das rotas de caravanas que cruzavam o deserto há séculos. Suas roupas são tão práticas quanto simbólicas. Os homens costumam usar uma túnica branca chamada dishdasha ou tobe, leve e folgada, que reflete o sol e permite a circulação do ar, mantendo o corpo fresco durante o dia. Na cabeça eles usam o kefié, o tradicional lenço de algodão que os protege do vento, da areia e do calor. Na Jordânia, ele costuma ser vermelho e branco,
cores que representam a identidade nacional e a herança hashemita. As mulheres beduínas, por sua vez, usam vestidos longos e escuros, bordados com fios de cores vivas, uma tradição que passou de mães para filhas durante séculos. O preto absorve o calor durante o dia e mantém a temperatura durante as noites frias do deserto, enquanto os bordados, vermelhos, verdes ou dourados, simbolizam tribos, regiões ou estados civis. Em ocasiões especiais, elas enfeitam suas roupas com joias de prata e cobrem parcialmente o rosto com um véu fino que deixa ver apenas os olhos, considerados o reflexo mais puro da beleza beduína. No deserto, onde o corpo deve resistir ao calor durante o dia e ao frio durante a noite, cada peça de roupa tem um propósito. As túnicas amplas permitem que o ar circule e o suor evapore, mantendo a pele fresca mesmo sob o sol escaldante. Por isso, tradicionalmente, os beduínos não usavam roupa íntima, já que qualquer peça justa reteria o calor e causaria desconforto durante as longas jornadas a cavalo ou caminhando na areia. Longe de ser uma excentricidade, esse costume responde à sabedoria prática de séculos de vida nômade. Suas roupas, leves e fluidas, fazem parte de um sistema natural de adaptação. Protegem do sol, evitam a desidratação e permitem que o corpo respire. Até mesmo a maneira como os lenços são amarrados ou os cintos ajustados responde a um equilíbrio entre estética, conforto e sobrevivência. Nos acampamentos modernos, muitos beduínos adotaram roupas íntimas ocidentais ou tecidos mais finos, mas nas comunidades do deserto profundo ainda se conserva a forma tradicional. Lá, a elegância não é medida pela moda, mas pela harmonia com o ambiente. Quem se veste bem é quem consegue conviver com o deserto sem desafiá-lo. Um deserto onde a água vale mais do que ouro, a ponto de muitos beduínos terem aprendido a reduzir ao mínimo seu uso, já que aqui é o bem mais desejado e também escasso. Muitos homens e mulheres beduínos não tomavam banho com frequência, e não o fazem agora como nós, e não por descuido, mas porque cada gota poderia marcar a diferença entre a vida e a morte. Para manter a higiene, eles preferem usar areia fina e óleos naturais que limpam e protegem a pele, um costume milenar que demonstra a incrível adaptação humana aos ambientes mais adversos do planeta. Uma vida guiada por códigos antigos. Um deles é a tradição do dote. Quando um homem deseja se casar, ele deve oferecer uma compensação econômica ou material à família da mulher, como prova de sua capacidade de sustentar um lar. Nas comunidades mais tradicionais, o casamento é um acordo entre famílias, e a festa é celebrada com grandes banquetes onde a música e o café árabe nunca faltam. Outro código que chama ainda mais a atenção é uma lei não escrita conhecida como a hospitalidade do deserto. No passado, e ainda hoje em algumas aldeias beduínas muito remotas, essa hospitalidade sagrada atingia níveis que aos olhos ocidentais podem parecer difíceis de entender. Não se oferecia apenas comida e abrigo. Ao viajante era cedido o melhor lugar da tenda, até mesmo a própria cama do anfitrião, como demonstração do respeito e da confiança absoluta que o deserto exige entre aqueles que o habitam. Em certos casos, especialmente em épocas antigas, o forasteiro podia dormir ao lado do casal ou da família do anfitrião, até mesmo com sua própria esposa, pois a proximidade era um símbolo de proteção e irmandade, não de intimidade. O visitante passava a fazer parte da casa durante sua estadia. Comia com eles, descansava com eles e recebia o mesmo tratamento que mais um membro da família. Embora hoje a maioria dos beduínos viva em vilas modernas ou trabalhe no turismo, esse costume ancestral continua vivo no espírito do deserto. Em muitas casas jordanianas, ainda é considerado uma ofensa deixar um visitante sem comida ou sem teto, porque no deserto, dizem eles, recusar um hóspede não é apenas um gesto de falta de educação, é tentar o destino. Muito disso tem um significado muito profundo, escondido sob uma palavra quase mística no coração do deserto: Daquil. Entre os beduínos, essa palavra não é apenas um termo, é um pacto sagrado. Significa, sou seu convidado, ou busco sua proteção. E quem a pronuncia fica sob a proteção de quem a ouve.
A partir desse momento, o anfitrião tem a obrigação moral e espiritual de oferecer refúgio, alimento e defesa, mesmo que isso custe sua própria vida. Essa lei não escrita nasceu do próprio deserto, de um ambiente onde a sobrevivência depende tanto da coragem quanto da compaixão. Em um lugar onde o sol pode matar e o vento pode apagar os rastros de um homem em minutos, oferecer hospitalidade é oferecer salvação. É por isso que a hospitalidade beduína é tão lendária. Não se trata de cortesia, mas de honra. Ainda se contam histórias de viajantes perdidos que, ao pronunciar a palavra daquilo, foram acolhidos, alimentados e protegidos por famílias que nem sequer sabiam o seu nome. No deserto, dizem, basta uma palavra para que um desconhecido se torne um irmão. Pensando nisso, gostaríamos de perguntar: você aceitaria essa forma de hospitalidade beduína, dormindo na cama com um casal ou família beduína? Você poderia ser tão hospitaleiro quanto eles e compartilhar a sua? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de nos apoiar e será muito divertido e interessante ler seus comentários. Então, obrigado. Embora com o tempo alguns desses costumes tenham se adaptado e estejam mudando, a essência continua viva na Jordânia, pois aqui o visitante é sagrado. Tudo tem muito a ver com o fato de que a vida no deserto ensina as lições mais duras que a natureza pode oferecer. Os beduínos aprenderam a conviver com a escassez, a ler os silêncios do vento e a interpretar os sinais invisíveis da paisagem. Eles são verdadeiros mestres da sobrevivência. Sabem se orientar pelas estrelas, prever tempestades de areia observando o movimento das nuvens e distinguir o som dos passos na areia seca ou úmida, uma habilidade que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Em condições extremas, onde a temperatura pode ultrapassar os 50 graus durante o dia e descer abaixo de 0 à noite, os beduínos tiveram que recorrer a métodos que beiram o incrível. Há relatos de viajantes e nômades que contam como, em noites de frio mortal, alguns beduínos dormiam dentro do corpo de um camelo morto para conservar o calor corporal. E em situações de fome ou isolamento absoluto, eles chegavam a beber pequenas quantidades de sangue de seus animais, não como um ato de crueldade, mas como uma forma de se manterem vivos até encontrarem um refúgio ou oásis. Mas se algo realmente distingue essas comunidades, é sua sabedoria ancestral para encontrar água em um ambiente onde ela parece não existir. Os beduínos sabem identificar os locais onde ela se esconde sob a areia. Observam o voo de certas aves ao amanhecer, analisam o tipo de vegetação que cresce em zonas específicas e reconhecem até mesmo o cheiro da terra úmida quando o vento sopra numa determinada direção. Muitos afirmam que conseguem cheirar a água a vários quilômetros de distância. Uma das curiosidades mais fascinantes é que, no meio do deserto, os beduínos conseguem localizar um poço seco abandonado há séculos e saber se a água vai voltar com as chuvas, graças a fendas ou cores específicas da rocha. Esse conhecimento, transmitido de geração em geração, não é ensinado em livros ou escolas, mas nas longas travessias sob o sol e nas noites infinitas do deserto. Para eles, sobreviver não é uma questão de força, mas de respeito pelo meio ambiente e uma conexão quase espiritual com a terra que os viu nascer. É assim que os beduínos representam o próprio espírito da Jordânia, um exemplo de orgulho, resistência e humanidade. Seu modo de vida não se reflete apenas em seus costumes, mas também na maneira como constroem suas casas, adaptadas a um dos ambientes mais adversos do planeta. Há séculos, os beduínos constroem suas casas com lã de cabra. Para construí-las, as mulheres tecem longas tiras de lã preta e marrom em teares manuais, que depois são costuradas entre si para formar grandes painéis. Esses tecidos, quando molhados pela chuva, incham e se tornam impermeáveis, protegendo o interior das tempestades de areia e do frio noturno. Por outro lado, durante o dia, permitem que o ar circule, criando uma espécie de ar-condicionado natural que mantém o interior fresco apesar do calor escaldante. Essas estruturas, conhecidas como Beit al-Sha'ar, literalmente a casa do cabelo, são desmontáveis e leves,
o que permite que as famílias se desloquem de acordo com as estações do ano ou a disponibilidade de água e pastagens. No interior, a divisão do espaço também obedece a um código cultural profundo. Uma área para os homens e as visitas, outra para as mulheres e as crianças, e um canto sagrado onde se guarda o café, símbolo de hospitalidade e respeito. Embora a vida moderna tenha mudado muitas coisas, ainda existem comunidades beduínas que vivem de forma tradicional, especialmente em regiões do sul, perto de Wadi Rum ou no deserto de Al-Mafraq. Algumas até habitam cavernas escavadas na rocha, um costume herdado de tempos antigos, quando as tribos buscavam refúgio nas montanhas para se proteger do vento do deserto ou dos ataques de outras tribos. Essas cavernas, frescas no verão e quentes no inverno, continuam sendo um refúgio eficaz contra o clima extremo. Outro dos costumes mais fascinantes e antigos dos beduínos é a sua maneira de cozinhar debaixo da terra, uma técnica tão simples quanto engenhosa que lhes permitiu sobreviver durante séculos num ambiente sem cozinhas, lenha abundante ou utensílios modernos. Este método, conhecido como zarbe, consiste em cavar um buraco na areia onde se colocam brasas de madeira ou carvão. Sobre elas, coloca-se uma grelha metálica ou uma estrutura de varas onde se colocam carnes, vegetais e pães temperados com especiarias locais. Em seguida, tudo é cuidadosamente coberto com areia ou terra e deixado cozinhar lentamente durante horas, conservando os sucos e aromas de cada ingrediente. Dessa antiga tradição nasce também um dos pratos mais emblemáticos da Jordânia, o mansaf, considerado o prato nacional. Em muitas regiões, ele ainda é preparado ao estilo beduíno, colocando carne, arroz e vegetais em bandejas metálicas e deixando cozinhar debaixo da terra com o calor das brasas. O resultado é um sabor defumado e macio, uma mistura entre a simplicidade do deserto e a herança de um povo que aprendeu a transformar a areia em cozinha. O resultado é surpreendente. Nessas cozinhas subterrâneas, os alimentos são cozidos com o calor constante que fica preso sob o solo, conservando sua suculência e um aroma defumado único. Tradicionalmente, o zarbe é preparado para celebrações ou quando se recebe um convidado importante, porque representa um gesto de respeito e generosidade. Quando chega a hora de desenterrar a comida, os beduínos fazem isso com cuidado, removendo a areia com as mãos ou com galhos secos, deixando escapar uma nuvem de vapor quente e o cheiro inconfundível de carne e pão recém-assado. Os tempos estão mudando a tal ponto que hoje muitos beduínos combinam suas antigas tradições com a vida moderna, usando celulares e veículos todo o terreno, mas continuando a montar tendas de lã, criar camelos e oferecer hospitalidade aos visitantes, como fazem há séculos. Ao se afastar das grandes cidades e entrar nas zonas rurais, o ritmo de vida muda completamente. Lá, as tradições continuam marcando o dia a dia, lembrando que na Jordânia coexistem duas almas distintas, a do progresso e a da herança ancestral. As mulheres jordanianas são talvez o melhor reflexo dessa dualidade. Em Amman e em outras cidades, muitas escolhem livremente como se vestir. Algumas mantêm os trajes tradicionais, com tecidos leves e cores que fazem parte de sua identidade cultural. Outras preferem um estilo mais moderno, inspirado na moda ocidental. Cada vez mais mulheres estudam, trabalham e ocupam cargos importantes. Hoje elas são médicas, professoras, empresárias ou engenheiras, algo que há poucas décadas era impensável. A Jordânia avança, mas sem perder suas raízes, nem o valor que dá à família e ao respeito mútuo. Mesmo assim, os costumes continuam conservadores em muitos lugares. Demonstrações públicas de afeto são raras, e a discrição é vista como uma forma de elegância e respeito. Neste país, os gestos falam mais alto que as palavras, e a modéstia é uma qualidade valorizada tanto em homens quanto em mulheres. Poucos sabem, mas a Jordânia também é um dos países mais jovens do planeta. A idade média é de cerca de 23 anos, quase metade da média europeia. Essa juventude, aliada a um forte investimento em educação, tornou o país um dos mais promissores do mundo árabe.
Sua taxa de alfabetização ultrapassa 98%, uma das mais altas do Oriente Médio. Tanto homens quanto mulheres têm acesso à educação em igualdade de condições. E a educação é vista como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento nacional. Amman, sua capital, se transformou em um verdadeiro centro de conhecimento e cultura. Lá estão algumas das universidades mais reconhecidas do mundo árabe, como a Universidade da Jordânia, a Universidade de Ciência e Tecnologia da Jordânia, ou a Universidade Yarmouk, que atraem todos os anos milhares de estudantes estrangeiros, especialmente de países vizinhos como Iraque, Síria, Arábia Saudita e Egito. Também chegam jovens da Europa, Ásia e América interessados em aprender árabe ou estudar arqueologia, história ou relações internacionais. Este ambiente universitário tornou Amman uma cidade diversificada e aberta, onde convivem estudantes, diplomatas, trabalhadores humanitários e refugiados. Na verdade, a Jordânia é um dos países que mais acolhe refugiados em proporção à sua população, o que contribuiu para criar um mosaico humano único. Nas suas ruas, é possível ouvir dezenas de sotaques e línguas diferentes, desde o árabe clássico até o inglês, o francês ou mesmo o espanhol, graças ao turismo e à comunidade internacional que trabalha no país. Essa mistura de juventude, educação e diversidade cultural torna a Jordânia um país com uma identidade moderna, mas profundamente orgulhoso de seu passado. Um lugar onde a tradição não se opõe à mudança, mas a acompanha com a serenidade do deserto e a sabedoria dos séculos. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar a Jordânia, se é um país seguro e quanto custa para aproveitá-lo. A resposta vai te surpreender. A Jordânia é um dos países mais seguros do Oriente Médio. Apesar de estar entre nações em conflito, sua estabilidade política, o respeito à lei e a hospitalidade do seu povo fazem com que seja tranquilo e agradável viajar por lá. Os viajantes podem andar pelas ruas, dirigir pelo deserto ou visitar Petra à noite sem medo, desde que respeitem a cultura local. Aqui, a segurança é tão importante quanto a tradição. Uma boa maneira de economizar tempo e dinheiro é adquirir o Jordan Pass, um documento oficial que inclui a entrada em mais de 40 locais turísticos, entre eles Petra, e elimina o custo do visto se você ficar pelo menos 3 noites. Se você não comprá-lo, o visto custa cerca de $60, e a entrada de um dia em Petra custa cerca de $70. Por isso, o Jordan Pass costuma ser a opção mais prática e econômica. Chegar à Jordânia é fácil. Da América e da Europa, há voos diretos e com escala para Amman, sua capital. De cidades como Nova York ou Madrid, um voo de ida e volta custa em média cerca de $600 a $700, embora na baixa temporada seja possível encontrar ofertas mais baratas. O aeroporto internacional Queen Alia fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Amman e conta com transporte público e táxis oficiais. Movimentar-se dentro do país também é fácil. As estradas estão em boas condições e alugar um carro custa cerca de $40 por dia, sendo uma das melhores maneiras de visitar lugares como o Mar Morto, Petra ou Wadi Rum. Também tem ônibus e micro-ônibus entre as principais cidades, e para quem viaja de mochila, a Jordânia é um destino possível. O país é seguro, as pessoas são simpáticas e os preços são razoáveis, mas é bom planejar as rotas e fazer reservas com alguma antecedência. Em termos de gastos, a Jordânia é um país bastante econômico se você viajar com cabeça. O salário médio mensal gira em torno de $700 a $800, e os preços refletem essa realidade. Alugar um apartamento de um quarto em Amman custa cerca de $430 no centro, ou cerca de 300 nos arredores. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante de gama média custa cerca de $30, e uma noite em um hotel confortável e bem localizado custa entre $80 e $110. Em geral, uma pessoa pode viver na Jordânia gastando cerca de $700 por mês, se levar um estilo de vida local. Visitar Petra é uma experiência imperdível. A entrada custa cerca de $70, mas está incluída no Jordan Pass. Recomenda-se dedicar pelo menos 2 dias para apreciar o tesouro, o mosteiro e as trilhas escondidas.
Também existem excursões guiadas que incluem transporte, guia e entradas saindo de Amman, com preços que variam de 100 a 150 dólares por pessoa, dependendo da duração e dos serviços. Outro destino imperdível é o Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta. Lá, flutuar em suas águas densas e salgadas é uma experiência mágica. Os hotéis da região oferecem Day Pass, com acesso às suas praias privadas e piscinas, com preços que variam de 30 a 65 dólares por pessoa, dependendo da categoria do hotel. Também há opções mais simples e locais às margens do lago por cerca de 20 dólares. Como você pode ver, a Jordânia é um país seguro, hospitaleiro e surpreendentemente acessível. Você pode explorá-lo por conta própria ou em excursões organizadas, dormir sob as estrelas em Wadi Rum, flutuar no Mar Morto, ou se perder entre as pedras rosadas de Petra. Um destino onde tradição e modernidade se encontram, e onde cada visitante encontra não apenas história e paisagens, mas também uma das hospitalidades mais genuínas do planeta. A gente do mundo sem censura espera que essa viagem pela fascinante Jordânia tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a gente. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like e seu comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e inscreva-se agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer um dos lugares mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem para lhe oferecer.